Então, meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento que estamos encerrando a 67ª semana do Livro Espírita, não podia ser melhor a oportunidade de recebermos novamente o Júlio Couto Damasceno, do Rio de Janeiro, que já esteve aqui ontem, esteve hoje cedo lá no Templo Espírita Vicente de Paulo, onde nos brindou com uma aula especial e que encheu a todos nós de muita alegria, de muita satisfação pelo ambiente que se criou naquele local. Então, dizer ao Júlio que realmente ele vai fechar com chave de ouro a nossa semana. Temos certeza disso. Agradecer por sua participação e dizer aos irmãos que ele já foi contratado para estar aqui nas próximas oportunidades. É com o Júlio a palavra agora. Meus irmãos, boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe e que envolva em bênçãos de luz a 67ª semana do Livro Espírita de Franca. É com muita alegria que nós temos a honra de encerrar essa semana de reflexões, de luz, de afeto, de trocas de ideias, entre representantes de tantas casas espíritas diferentes que trouxeram aqui o seu quinhão de fraternidade, de paz e de luz. Que Jesus os abençoe a todos e que possa hoje nos inspirar para que possamos concluir esta semana com alegria e com proveito. Ontem nós nos dirigimos à razão e trouxemos um estudo sobre a reencarnação, onde o principal objetivo era trazer referências, para a nossa fé raciocinada. Hoje nós nos dirigimos ao coração. Está de volta o cristianismo do Cristo. Diz-nos Bezerra de Menezes numa frase eterna: nosso chefe é Cristo. Nossa Constituição é o Evangelho. Nossa bandeira é o amor. Nós, nesse momento, reverenciamos, lembrando os cristãos primitivos, os cristãos primeiros, aqueles que nos antecederam na primeira grande onda de seguidores do Cristo, na primeira multidão, que a partir dos 500 da Galileia, que tiveram a honra, a primazia, a alegria de ver a ascensão do Senhor, se multiplicaram, seguindo o exemplo dos apóstolos, seguindo os seus testemunhos, cresceram, se agigantaram e deram testemunhos inesquecíveis de coragem, de fé, de confiança em Jesus, de esperança num mundo melhor, apesar das agruras e das dificuldades que enfrentaram em seu tempo. Pedro se mostrava ainda incipiente na sua fé, na sua confiança, nas palavras do Mestre, ao ponto de quase naufragar em meio às águas do oceano, e depois na recusa, na negação ao Mestre, no episódio do Calvário. Tomé também ainda incerto na sua fé. Cada um dos apóstolos tinha sua deficiência, tinha o seu aspecto humano, como todos nós temos. Mas foi a partir do retorno do Cristo, da chamada ressurreição, depois do episódio do Calvário, que a sua fé se transformou, que a sua coragem se ampliou e os fez capazes de dar alguns dos maiores testemunhos de que a história tem notícia. Mas mais importante do que os testemunhos deles, dos 12, em especial, que tiveram contato com Cristo, foi o testemunho dos pequeninos, escravos, mulheres simples do povo, lavadeiras, escravas, pessoas da mais simples estrutura social,
que, ouvindo os ensinos, testemunhando os exemplos, se transformaram. E depois entravam nos circos cantando e ao ponto de deixar estupefatos os líderes romanos que não sabiam de onde tiravam aquelas pessoas simples, tamanha coragem, tamanha firmeza de espírito. O nosso propósito hoje é seguir esses exemplos, é reproduzir nos dias de hoje esses testemunhos de coragem. Hoje não temos mais circos, não temos mais as feras, né, ao nosso redor, mas temos problemas graves, temos dificuldades a serem enfrentadas e que podem ser enfrentadas também com a mesma dignidade, com a mesma honradez que aqueles que nos antecederam testemunharam. Que seja esse o resultado da 67ª edição da Semana do Livro Espírita de Franca. Para muitos dos que estão lá fora, a chamada transição planetária que está em pleno curso faz lembrar aquele episódio, né, registrado no Evangelho, de Jesus aplacando a tempestade em meio à borrasca, aparentemente dormindo dentro da barca, e os apóstolos com medo de sossobrar, né, no meio das águas revoltas, e depois a calmaria que se estabeleceu assim que o Cristo ordenou que assim ocorresse. As pessoas lá fora estão com medo, estão com receio. Nos sentimos como se estivéssemos todos num submarino, né? Não num barco, mas num submarino, fechados dentro de problemas, cercados de dificuldades, de aflições. Você vai ver o jornal, abre o jornal, vê lá uma série de problemas, liga a televisão da mesma forma, parece que os problemas se multiplicaram, né, ao nosso redor. Todas as nossas torpezas, todos os escândalos estão vindo à tona ao ponto de assustar as pessoas, de criar um ambiente de pessimismo, de criar um ambiente de ansiedade, né, na sociedade de uma forma geral. O Cristo usou a ideia do sepulcro caiado, mas nós podemos usar aqui essa imagem, né? A nossa sociedade parecia uma maçã muito bonita por fora, mas cheia de podridão, cheia de problemas por dentro. E num tempo de transição planetária é necessário remexer nessas dificuldades e colocar tudo isso à tona para que os problemas possam ser de fato enfrentados e resolvidos. Não basta mais parecer, não basta mais dizer Senhor, Senhor e abraçar uma religião qualquer. Não basta mais uma religiosidade de superfície. Não basta mais uma ética de aparência. A vida está nos cobrando a todos uma transformação na nossa essência, naquilo que realmente está dentro dos nossos corações, trazendo à tona uma série de dificuldades nos mais variados campos de atuação, e os problemas parecem que se multiplicaram. É na política, é na economia, é o desemprego, é a violência urbana, as novas doenças, aí a zika, chikungunya, a guerra, refugiados, o fenômeno Trump, o holocausto africano, o terrorismo. Os problemas parecem que se multiplicam, se agravam e se sobrepõem. A pergunta, né, que nós precisamos nos fazer nesse momento é: qual deve ser a nossa atitude espírita em relação a esse cenário? Lá fora, as pessoas estão com esse tipo de atitude, né? Em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Ou em casa com fome, todos se acusam e ninguém come. Um contraditório geral, um conflito, né, estabelecido.
E nós, nesse momento, nós que já temos a luz da doutrina espírita, nós que já nos sentimos como cristãos do cristianismo redivivo, o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer em relação a esse cenário que está lá fora? Nós não podemos ficar impassíveis, nós não podemos nos omitir, nós não podemos apequinar o nosso testemunho nesse momento em que a transformação está em pleno curso. Então, esses problemas, no momento em que todos se acusam reciprocamente e participam do problema e da aflição, nós temos que conseguir participar da solução. Nós temos a Cristo, nós temos o Evangelho, nós temos as vozes do céu que vieram em profusão a nos trazer milhares e milhares de mensagens maravilhosas com todo tipo de orientação para o nosso comportamento. Não há uma circunstância da nossa vida hoje que não tenha uma página espírita nos orientando sobre como proceder. Nós somos realmente privilegiados nesse sentido. Nós temos diretriz, nós temos rumo, nós temos chefe, nós temos bandeira, nós temos lei. Nós sabemos que existe uma lei acima das divergências e das contradições humanas, que é a lei de Deus. Nós temos o céu e o inferno de Allan Kardec, nós sabemos as consequências que cada um terá no plano espiritual a partir do seu comportamento. E que se a justiça do homem não for capaz de identificar, a justiça divina certamente o fará. Então, dentro desse cenário, os espíritos nos explicam o que está acontecendo, nos trazem explicações, nos trazem orientação sobre como proceder. Vejam só essa explicação, por exemplo, sobre o nosso momento. Bastante, diz Kardec, bastante na questão 784 do Livro dos Espíritos, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Engana-se. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vou repetir, faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então é o que estamos tendo lá fora nesse momento, em pleno início da transição planetária. Fernando lembrou bem, que o milênio tem 1000 anos, Estamos ainda em 2017. Mas é preciso que haja uma reflexão coletiva. O mal não pode mais ficar escondido. O bem não pode mais ficar de braços cruzados, não pode mais ficar omisso. Nós precisamos aprender a reagir a esse estado de coisas. Precisamos mudar o nosso estado de consciência. Outra mensagem no mesmo sentido. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Nós, brasileiros, nos habituamos a uma civilização da astúcia, da esperteza, da aparência. Não importa ser justo, importa parecer justo. A lei de Gerson, vejam só, a lei de Gerson, gosto de levar vantagem em tudo. Essa frase é sim uma tradução do comportamento do brasileiro. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que partir para o século novo, para o milênio novo, com a tomada de consciência. As circunstâncias que estamos vivendo lá fora são resultado desse comportamento coletivo de querer levar vantagem em tudo. E quanto mais nós adiarmos essa tomada de consciência, mais postergaremos a solução do nosso problema.
Ah, mas eu não sou assim. Não sei, em alguma medida eu devo ser assim. Outro dia eu estava conversando com os amigos, dizendo assim, na Finlândia tudo funciona, na Finlândia a escola é maravilhosa, na Finlândia a justiça é perfeita, na Finlândia os políticos são maravilhosos. E aí eu fico me perguntando, por que eu não nasci na Finlândia? Não é? É porque nós temos alguma coisa em comum, nós temos alguma parte no problema que está lá fora. E esses casos todos de escândalo servem para a nossa reflexão, para nós vermos e examinarmos cada um de nós no silêncio da intimidade do seu quarto, da sua consciência, do seu coração, qual é a sua parte no problema. Eu sou carioca. E aí, o carioca é o símbolo da esperteza, né, da malandragem, é a Lapa, é um bairro famoso, né, nacionalmente, é o reduto da malandragem, aquela coisa toda. Aí, olha só como é que são as coisas. Fizeram uma pesquisa de opinião, lá no Rio de Janeiro, sobre o respeito ou desrespeito ao sinal fechado, ao sinal vermelho no trânsito. Então perguntaram assim para as pessoas, você acha que o carioca obedece ao sinal vermelho, ao sinal fechado? E a resposta, não. 89% da população respondeu que o carioca não respeita o sinal fechado. Quando vocês forem ao Rio de Janeiro, cuidado, né? Quando estiverem dirigindo, cuidado, porque nós temos essa característica disseminada lá na cidade. E a segunda pergunta foi, mas e você? Você respeita o sinal fechado? E aí 50% responderam que sim. Não fecha a conta, né? Quando fala dos outros, 90% não respeita. Mas quando fala se eu respeito, não, eu respeito. Será que a gente não faz igual em muitas outras coisas? Assim, frases que eu ouço milhares de vezes. O problema do Brasil são os brasileiros. Nós brasileiros, é o complexo de vira-lata, né? Nós brasileiros fazemos isso, nós brasileiros fazemos aquilo. E você é o quê? Finlandês, norueguês, dinamarquês, suíço, sueco, por que você está aqui? Percebe? Nós transferimos, o problema são os outros. Lembra ali que a gente passou? O problema são os outros. Como se nós fôssemos vestais, né? Não, porque eu sou espírita, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quando você chegar lá em cima, ninguém vai te perguntar a sua religião. Ninguém. Só vai olhar para ver o que você fez. Como é que você se comportou com a religião que você disse abraçar. Olha só mais uma, no mesmo sentido. Aqui fechou. Então, olha, os problemas enfrentados não devem, no entanto, nos afastar das perguntas principais, né? Qual é o nosso papel nessa transição? Quando chegar lá em cima, vão perguntar assim, você viu os problemas? Eu vi, olha, o negócio lá embaixo está pegando fogo, né? Eu desencarnei, eu vou descansar agora um pouquinho lá em nosso lar, né? Porque o negócio lá embaixo está sério. E a pergunta que vamos fazer, mas você fez o quê? Você como espírita, qual foi, não é a contribuição para a casa espírita, hein, gente? Não é assim, não, eu fui lá, fiz muita palestra, isso aí não vale. A pergunta é, o que você fez lá fora? O que você fez para a sua família? O que você fez para a sua mãe? O que você fez para o seu pai? O que você fez para o seu filho? O que você fez para o seu chefe? O que você fez para o seu vizinho? O que você fez para a sua rua? O que você fez para os seus colegas de trabalho? O que você fez para a sua sociedade? É isso o que vai fazer diferença. O bom comportamento dentro da casa espírita não vale. Espera-se que você se comporte bem, né? Que o jogo só vale lá para fora. Então, a pergunta que nós temos que fazer no encerramento de uma semana como essa, quer dizer, como é que o que eu vou levar de diferente da 67ª semana do Livro Espírita?
o que esse ano que se inicia até a 68ª, o que vai ser diferente e melhor no meu comportamento? Eu vou sair daqui igual? Eu vou simplesmente reproduzir o comportamento que eu tive no ano anterior? Ou eu vou ser alguma coisa de melhor e diferente? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que eu vou melhorar nesse próximo ano a partir daquilo que eu ouvi aqui? É isso. Sabe, você estabeleceu uma meta pessoal, uma meta sua. Não, eu vou deixar de reclamar do meu cunhado. Perfeito, já é um grande sacrifício, né? É uma meta desafiadora, né, que você vai fazer para o ano que entra. Eu não vou falar mais mal do vizinho. Perfeito, é mais um desafio que você vai oferecer. Então, essa é a pergunta. E aí, uma dica, né, que nos vale como referência, é 2 frases do Cristo aqui. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E outra, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se tem uma vacina para o espírita, uma regra para o espírita, uma orientação clara, uma diretriz segura, é o serviço ao próximo. Na nossa condição atual, no nosso estágio atual, o melhor bem que se possa fazer a alguém é ensiná-lo a fazer do bem. Faça o que você puder, faça o que você quiser, mas faça alguma coisa, saia da sua acomodação, saia. Não, mas eu não posso porque eu tenho dor de garganta. Faz um trabalho calado. Mas eu não posso porque eu estou com dor de cotovelo. Utiliza o outro braço. Mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Faz um trabalho fraterno. Não, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. Faz uma meditação, faz uma irradiação mental. Faz qualquer coisa. Mas se nós tivermos como primeira diretriz essa, o Filho do Homem, o Mestre, o nosso chefe, veio para servir. Nós somos discípulos dele, então nós somos servidores também. Daí o doutor Bezerra sempre se apresentava como servidor, o mínimo de sempre. O nosso papel é de servidores. Somos servidores de Jesus, somos servidores no mundo, servidores lá fora. E queremos que as pessoas nos conheçam. O Francisco de Assis tinha uma frase maravilhosa. Ide pregai o evangelho, se necessário, utilizai as palavras. O que nós gostaríamos é que as pessoas nos reconhecessem como espíritas, sem a gente precisar abrir a boca para falar de espiritismo. Olha, Dona Maria é uma pessoa maravilhosa, Dona Maria ajuda todo mundo, Dona Maria atende a todo mundo, Dona Maria entende, Dona Maria compreende, Dona Maria ajuda, Dona Maria faz, Dona Maria acontece. Qual é a religião da Dona Maria? Dona Maria é espírita. Poxa, esse negócio deve ser bom, hein? Seu José faz, seu José resolve, seu José ajuda, seu José realiza, seu José atende. Que religião? Quem é o seu José? Seu José é um espírita. O seu comportamento chega antes de você. A sua fama lhe antecede. É essa pregação do evangelho que nós precisamos. Então, dentro desse cenário, com essa diretriz, nós podemos fazer algumas perguntas que nos ajudam a lidar melhor com essa situação. Então, algumas dicas, né? Como servidores, né, do nosso mestre. Toda função requer bom preparo. Quando você quiser lembrar, olha, qual é a imagem que melhor traduz a posição do cristão diante do mundo? Essa, é o lava-pés. Francisco de Assis dizia que cada um de nós devia lavar o pé do outro. Para aprender a ser cristão é servir. Eu quero ser cristão. Tá bom, vai aprender a servir. Vai aprender a trabalhar. Sem esperar recompensa, sem esperar agradecimento, sem esperar privilégio, sem esperar o que quer que seja. Você está ali para aprender a servir. Se você quer ser espírita, você vai aprender a servir. O cristianismo redivivo é a religião do serviço, a religião da prestação de serviço, a religião da caridade, da fraternidade. É isso, né? Mas nós podemos trazer algumas perguntas, né? Que é o mal? De onde provém? Por que prospera?
Como nos livramos dele? Por que essa situação toda aí fora, né? Parece que a propagação do mal, o que está acontecendo? Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que cada um de nós pode ter uma lucidez, um esclarecimento, uma orientação para ter uma atitude cada vez mais vigorosa, mais presente, mais constante no bem em relação a tudo que está aí fora? Então nós reunimos algumas orientações dos nossos mentores espirituais, das vozes do céu, desses espíritos abençoados que vieram nos trazer alguma luz para enfrentarmos esse momento um pouco melhor da transição planetária. Vamos ver então primeiro o que é o mal, né? Pergunta Kardec: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Aí você diz assim, não entendi. Tá bom, eles já previram isso. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Respondem eles. Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizesse ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, não vos enganareis. Tem gente dormindo na rua. Você gostaria de dormir na rua? Você gostaria de não ter teto? Então temos que trabalhar até que todo mundo tenha teto, né? Tem gente que não tem o que comer. Você gostaria de passar fome? Não, não gostaria. Então temos que trabalhar para que, até que ninguém passe fome, né? Lá fora está frio. Você gostaria de passar frio? Não, não gostaria. Então temos que trabalhar para que ninguém na rua passe frio. Mas não sei e tal. Aí o que acontece? Se seu filho, sua mãe, seu irmão, sua esposa, seu esposo, tivesse lá fora sem teto, você não saía de casa e não ia lá buscar? Né? Imagina, chegou em casa, cadê meu filho? Seu filho está lá na rua, está no relento, passando frio e fome. Você não vai sair de casa, não vai lá pegar o garoto e trazer para casa? Não vai dar sopinha para ele, não vai dar cobertor e banho quente? Por que o filho do outro não tem tratamento igual? Por que o filho do outro não é igualmente importante? Nós não somos irmãos? A indiferença, a necessidade do outro não é também um pecado? Então não tem dúvida, não tem hesitação. Enquanto todo mundo não tiver aquilo que nós gostaríamos de ter e de receber, nós não podemos cruzar os braços. É isso. E é tanto trabalho para fazer lá fora que precisa de ajuda de todo mundo. Se explodisse uma bomba lá fora, não saia todo mundo correndo para ajudar? Existem bombas silenciosas, bombas de necessidade que não sabem gritar, não sabem nem pedir ajuda. O pior necessitado é quem não sabe nem pedir ajuda. Está lá na droga, está lá na violência, está lá milhares e milhares de crianças e jovens completamente perdidos. Então não tem dúvida, né? Não precisa hesitar nada. É assim, tudo que eu gostaria, eu gosto de ter, eu gosto de ter meu teto, eu gosto de ter minha família, eu gosto de ter minha comidinha, eu gosto de ter minha roupa, eu gosto de ter minha segurança, eu gosto de ter minha vida organizada. O outro também gostaria. Se ele não tem, imagine, por exemplo, se todos nós aqui presentes fôssemos Francisco de Assis, né? Clonaram Francisco de Assis, tem aqui 300 Franciscos de Assis. Você acha que ele ia passar alguma noite sem, no conforto do lar, sem que o outro também tivesse atendido? Não ia dormir até que todo mundo tivesse plenamente atendido. Então não pode ter dúvida, a gente não pode hesitar. A hora não é mais de hesitação, não é mais de conforto, não é mais de postergação. A hora é de reação, a hora é de dar exemplo, a hora é de dar o passo à frente, a hora é de mostrar para quem está lá fora que a vida pode ser melhor e diferente. Então, diz ainda Kardec, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. E aí, gente, tem aqui uma
uma parte da conversa que vale a noite, vale a semana, vale o dia, vale esse momento aqui. O mal só está lá fora porque o bem está adormecido, porque o bem está inerte diante dos problemas que estão lá fora. A erva daninha só cresce no jardim onde o jardineiro adormece. Se o jardineiro estiver atento, não vai ter erva daninha, não vai ter mal. Nós não nos demos conta ainda da força que o bem tem, se der o passo, se tiver iniciativa, se tiver coragem, se tiver dedicação. O mal que nos constrange, que nos assusta, que nos preocupa, é o retrato da ausência do bem. E será resolvido quando o bem resolver agir. O jardineiro dormiu e encheu o jardim dele de erva daninha. Ele vai ter mais trabalho no início, né? Porque o mato está alto, porque o jardim dele se comprometeu. Mas se ele arregaçar as mangas e limpar de novo o jardim voltará a ficar limpo e voltará a florir. Então, o mal lá fora se acumulou porque o bem, de certa forma, se acomodou. E nós precisamos agora tomar consciência disso e voltar com decisão para limpar o jardim e fazer com que o bem se estabeleça. Não é mais, o momento da virada do terceiro milênio, é o momento dessa tomada de consciência, em que o bem finalmente decide ocupar o papel que lhe cabe. Então, o mal, olha só, é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. Eu faço uma pergunta aqui, ó. Nós temos aqui 300 pessoas. Quantas horas por semana a gente assiste novela? Que é desperdício de tempo pior do que assistir novela? O negócio não te leva a nada, aquela história que podia ser contada em 2 dias, é contada em 6 meses, né? Aí você está ali vendo a novela e o sujeito lá fora está passando frio. Você está ali assistindo novela e o garoto está lá fora passando. Você já imaginou se cada um de nós utilizasse as mesmas horas que fica lá vendo novela, 1 hora por semana, durante 6 dias, né, da semana, usasse cada um de nós 6 horas úteis por semana para fazer o bem para alguém? Então, não é só aquele que faz o mal, há também um desperdício de tempo. Há também uma canalização equivocada da energia. Se cada um de nós utilizasse 6 horas para fazer o bem para qualquer coisa, meu Deus do céu. Cada um vai utilizar 6 horas por semana para limpar calçadas. Nossas calçadas de Franca seriam as mais limpas do planeta. Né? Você ia limpar cada cisco, porque, imagina, toda a população de Franca querendo limpar a calçada, não ia sobrar sujeira nenhuma. Percebeu a questão do mal e do bem? O mal é a calçada suja, mas se todo mundo decidir fazer o bem, que é limpar a calçada, acabou o mal, acabou o problema. É como se nós estivéssemos paralisados diante de um problema e não conseguimos perceber que basta um passo para que a gente consiga reagir a esse estado de coisas. De onde provém o mal? Diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo: o mal não é obra tua, Senhor, porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade. Então, esse também é uma outra tomada de consciência, né? Não tem mais essa questão de demônio, né? Essa terceirização do mal não existe. O mal é feito por nós mesmos. Seja encarnado, seja desencarnado, não adianta terceirizar o serviço, porque a responsabilidade é toda nossa. Mas eu não faço muita coisa, mas também deixa de fazer muito bem. E deixar de fazer o bem é um tipo de mal. A gente já vai ver aqui. Né? Na Gênese, a frase mais curtinha, ó, só do homem procede o mal. Então, o ensino é claro. E há um tipo de alienação quando a gente faz essa transferência. Vai ver que os espíritos inferiores estão nos inspirando às maldades. Espírito inferior só sintoniza com quem dá sintonia.
Se nós todos fôssemos bons, não teria espírito inferior na Terra, porque não ia ter espaço para dar a sintonia ruim. Né? Então, por mais que a gente aqui procure, né, escapar da história, sempre vai cair na gente. Seja espírito inferior, somos nós mesmos desencarnados. Quando você desencarnar, você acha que você vai ser um Espírito Santo? Não vai, né? Então, aquele espírito é inferior. E você é o quê? Eu acho engraçado, assim, quando se fala da renovação planetária, um sujeito diz assim, os mais atrasados vão ser expurgados para outro planeta. Você já reparou que sempre quem fala isso, imagina que ele vai ficar? Não é? E não tem dó, é uma descaridade enorme, porque ele acha que ele vai ficar e o outro vai embora, e o outro não é filho de Deus também? Eu não quero que ninguém seja expurgado, né? Eu gostaria que todos ficassem. Se a gente vai mudar para o mundo de regeneração, que vamos trabalhar para ver se todo mundo fica. Eu não quero me livrar de ninguém, eu quero que todo mundo venha junto. Né? A felicidade é um sentimento coletivo, por natureza. Né? Então, só do homem procede o mal. Pergunta ainda Emmanuel, né? Na obra Emmanuel, se pergunta ao mentor do Chico, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, a nossa ação desorganizada, caótica, é que acaba promovendo o mal. Por que o mal prospera? Por que a gente abre o jornal e só vê lá notícia complicada? Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. E aí, gente, é uma tomada de consciência que a gente tem que fazer de uma vez por todas. O mal que provém de nós, nasce de dois sentimentos, o orgulho e o egoísmo. O orgulho que nos faz nos sentir mais importante do que o outro. O egoísmo que faz achar que a gente tem direito daquilo a mais do que o outro detém. Hoje de manhã eu comentei uma frase que eu acho maravilhosa da Teresa d'Ávila, que dizia o seguinte, o orgulho é como se fosse uma picada de inseto que incha. Né? Então a pessoa fica inchada. E ela se sente maior do que é. Mas é só um inchaço. E se a Madre Teresa me permitir, eu diria que além de causar o inchaço, ela causa também um delírio. Porque o orgulhoso realmente se acredita melhor do que é e melhor do que os outros. Mas é só um delírio. Se ele tomar um remedinho, ele vai perceber que ele é igual a todo mundo. Mas nós, seres humanos, temos um defeito presente no nosso DNA espiritual, que é o orgulho. Nós achamos, você sempre acha que você está mais certo do que o outro, você sempre acha que a sua opinião é mais importante, você sempre acha que você merece mais, mesmo quando você diz o contrário, e jura de pé junto que é o contrário. Na hora de agir, você fala de um jeito e age de outro. Você fala como humilde, mas age como orgulhoso. E é por isso que nós estamos na situação que nós nos encontramos. Você se diz altruísta, mas se comporta como egoísta. E essa contradição não percebida é que faz com que o problema lá fora esteja do jeito que está. Porque as pessoas não se dão conta disso. Lembra do sinal de trânsito lá do Carioca? Exatamente isso. Então, vamos ver primeiro o egoísmo, né? O mal, olha aqui essa frase, né, lá do céu e inferno. O mal é oriundo da negligência do bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo. Olha que frase preciosa, gente. O mal é oriundo da negligência do bem. Não está se falando aqui do assassino
que matou lá o sujeito. Se está falando de milhares e milhares de presos, por exemplo, nos presídios brasileiros, em condições subhumanas, que todos nós aqui presentes, inclusive eu, sabemos de que estão em condições subhumanas e não fazemos nada. O mal é a negligência no bem. Mas se fosse um mundo evoluído, nós não conseguiríamos conviver com... Não, peraí, como é que pode tratar um sujeito que cometeu um erro, mesmo que seja um crime, como é que pode botar naquelas condições? Como é que ele vai se recuperar? Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que refletir, ele tem que ter uma terapia, tem que ter uma orientação para ele deixar essa vida do crime. A FEBEM, há quantos e quantos anos, eu não sei como é que é aqui, né, mas quantos e quantos anos a gente ouve falar de FEBEM, que os jovens estão em situações terríveis, maltratados, mal orientados, desprezados pela sociedade, e ninguém faz nada. E a gente se diz espírita e se diz cristão. Percebe como é que está na hora de uma tomada de consciência diferente? Como é que a gente pode dormir numa situação dessa? A nossa juventude largada desse jeito, colocada desse jeito, e a gente aqui assistindo palestra não faz nada. Fazendo palestra não faz nada. E se acha bom. Aí você, não, eu sou muito bonzinho, porque eu vou lá no centro, eu recebo passe, eu dou passe, eu faço palestra, aí você se acha ótimo. Mas a gente não consegue se dar conta da nossa negligência no bem. Não consegue se dar conta do nosso próprio egoísmo. Olha aí, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então o mal provém do egoísmo, da negligência do bem. Não são os... Você pensar, tem 200 milhões de brasileiros. Vamos imaginar que tenha, sei lá, vou chutar aqui um número absurdo, 200 mil praticando mal mesmo, convictos, aquela coisa toda, estão num estado ainda de praticar o mal. Tem, me ajuda aí na conta, 198 milhões e 800 mil negligentes no bem. E esses 200 mil aparecem mais porque estão lá fazendo o que querem. Mas os 198 milhões e 200 mil e 800 mil, qualquer que seja a religião, são igualmente negligentes no bem. Pode ser católico, protestante, judeu, umbandista, espírita, pode ser o que quiser. Somos todos igualmente negligentes. E é por isso que o mal prospera. E mais, o egoísmo é a negação da caridade. Está lá, Pascal no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar o Próximo como a si mesmo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Isso daqui é perfeito para o carioca lá. Ó. Não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. É o retrato da nossa sociedade hoje em dia. Foi dito lá, em 1862, por Pascal, numa mensagem que foi recebida por Kardec. Olha, aí a gente fala tanto, fora da caridade não há salvação, fora da caridade. O egoísmo é a negação da caridade. Por que, outra pergunta, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Não é que sejamos maus, nós somos negligentes, às vezes por timidez. Assim, eu não sei por onde começar. Eu queria ajudar, mas eu não sei por onde começar. E aí a importância da casa espírita. Vocês têm 100 casas espíritas aqui, né? Em Franca. Então, aí sim, você pode se apresentar na casa espírita e dizer, eu quero trabalhar. Depois da 67ª edição da Semana do Livro Espírita, eu decidi que eu quero fazer qualquer coisa.
Me bota para limpar o chão, para ensinar a criança, para cuidar do velhinho, para fazer o que quiser, mas eu não quero mais me sentir pecando por omissão. Eu quero sentir ao final da minha vida que eu vou ter feito todo o trabalho que eu poderia ter feito em favor do bem. Posso não ser um grande missionário, mas espero pelo menos que ser um bom operário. Tá aí o bom espírito. Está aí o homem de bem, está aí a mulher de bem. É dessa religião do trabalho que nós precisamos nesse momento. Olha só esse vídeo, que eu acho que resume bem essa situação que nós estamos trabalhando. Cadê o Rui? Por favor, Rui. Leva 30 segundos, mas vale para a nossa reflexão. Tá? I want every white person in this room who would be happy to be treated as this society in general treats our citizens, our black citizens. If you, as a white person, would be happy to receive the same treatment that our black citizens do in this society, please stand. You didn't understand the directions. If you white folks want to be treated the way blacks are in this society, stand. Nobody's standing here. That says very plainly that you know what's happening. You know you don't want it for you. I want to know why you're so willing to accept it or to allow it to happen for others. Perfeito? Aí você pergunta, esse exemplo é próprio da realidade americana, né, onde o preconceito racial é muito intenso. Mas aí eu trago esse exemplo. Ó. A cada 23 minutos no Brasil, um jovem negro é assassinado. E a gente nem toma conhecimento disso e nada acontece. Isso é um genocídio. A cada 23 minutos do Brasil, um jovem negro é morto. Milhares e milhares de crianças que poderiam estar recebendo educação, cuidado, conforto, atendimento, mas não são considerados, né, dignos de um cuidado, de um zelo da nossa sociedade. É uma morte silenciosa, quase invisível, que não aparece nos telejornais, não aparece em lugar nenhum. Diz lá Emmanuel, em Justiça Divina, asseveras não haver praticado o mal, contudo, reflete no bem que deixaste à distância. Não permitas que a omissão se erija em teu caminho por chaga irremediável. O Espiritismo vem esclarecer-nos, diz o mesmo Emmanuel, que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não haver praticado o bem que nos cabe fazer. O segundo aspecto é o orgulho. Eu vou resumir aqui, né, o nosso tempo está curto, mas vocês já repararam como é que a nossa sociedade homenageia os espertos, os importantes, como é que paparica os que se colocam como importantes e como atende mal os mais simples? Apareceu no Fantástico já algumas vezes, você bota um terno e gravata e vai andar numa repartição pública. Todo mundo dá bom dia, todo mundo fala alô doutor, todo mundo lhe atende muito bem e lhe trata muito bem. Você bota uma roupa de vestido, vai circular pela rua, ninguém lhe vê, ninguém presta atenção. Aí você vai dizer, são os outros que fazem assim, eu não faço não. Será? Será que a gente trata realmente de igual forma o mais simples e o mais importante? Será que a gente não bajula, não dá um privilégio imerecido àquele que se diz mais importante e não trata com mais secura aquele que a gente percebe que é mais simples? A nossa sociedade é mais orgulhosa e mais preconceituosa do que se acredita. E nós não nos damos conta disso. Como é que a gente se livra do mal? A receita é simples. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. A caridade extingue o mal. Olha aí, a caridade extingue o mal.
Se anelamos a libertação do mal, saibamos colaborar na extinção do mal. Não dá para a gente imaginar, vamos rezar para acabar o mal. Não, vamos trabalhar para acabar o mal. Percebe como é que é uma outra, a geração, o movimento que nós precisamos fazer é de arregaçar as mangas. Não é ficar apenas torcendo para que o mal acabe, é trabalhar para que o bem se instale. É outra cultura, é outro modo de proceder. A nossa religiosidade não pode ser mais a do templo, ela tem de ser da sociedade, lá fora, no movimento em favor do bem. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. Aqui Emmanuel falando, aqui André Luiz falando. O bem, o movimento, amar, essa frase é de Vitor Hugo. Amar é agir. Você já viu a mãe ficar de braços cruzados quando o filho está chorando? Não, né? Ele se mexe lá no berço, a mãe já se sacode e vai lá ver o que ele está precisando. O bem se antecipa. O bem não espera pedir. O bem vai ao encontro. O bem procura o necessitado para atendê-lo naquilo que precisa. O bem é previdente. Ele organiza para que o necessitado não passe necessidade. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo pelo bem. E para aqueles que dizem assim, mas eu não sei se eu posso, eu não sei por onde começar. Até isso eles previram. É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da consciência. Então, se você não sabe, procura seu centro espírita. Procura seus companheiros. Gente, vamos fazer alguma coisa. Vamos escolher aqui um campo de atuação. Vamos arregaçar as mangas. Você já faz? Faz mais. Não se contente com aquilo que você faz mais. Chama mais gente para ajudar. Né? O mundo aí fora está precisando. Olha aqui a matemática do bem. 10 mil poderosos agentes do mal, cada um deles com uma capacidade de 100. Eles produzem 1 milhão de maldade. 100 mil incipientes agentes do bem. Nós, com a nossa capacidade pequenina, vezes 1, nós só produzimos 100 mil unidades do bem. Estamos perdendo o jogo de goleada. Mas vamos virar esse jogo? E se nós tivermos 20 milhões de simples colaboradores do bem, vezes 1, nós vamos gerar 20 milhões de coisas boas. E aí nós ganhamos de goleada do mal. Nós não precisamos ser gênios do bem, nós só precisamos juntar as forças. A nossa grandiosidade não está no valor individual, está na ação coletiva. Ninguém pode fazer tudo, mas ninguém existe impossibilidade de acender um raio de amor para a luz do bem. Para concluir aqui a nossa semana, eu trouxe um outro vídeo maravilhoso, que para mim foi um incômodo, foi uma flechada no coração, no sentido de dizer, Júlio, você não está fazendo nada. Júlio, você fica só lá de blá, blá, blá na palestra e não se mexe. Júlio, vai trabalhar. E, para mim, esse exemplo que vocês vão ver agora é o exemplo de tudo que Jesus falou sobre amor ao próximo e de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Esse amor que é a nossa esperança, esse amor que é a nossa consolação, esse amor que é o nosso futuro, esse amor que todos nós, como espíritas, deveríamos oferecer ao próximo. O meu sonho é que um dia todos nós espíritas façamos exatamente o que esse personagem desse vídeo faz. É fazer todo o bem ao seu alcance, além do limite das suas possibilidades. Vamos ver. Pernambuco, um catador de lixo dá um exemplo de solidariedade. Olha que história bacana, Chico. O pouco que ganha, ele divide para melhorar a vida na comunidade onde mora. Há 24 anos, o seu Sebastião puxa esta carroça pelas ruas de Olinda atrás de material reciclável. A vida nunca foi fácil para ele. Ficou órfão aos 4 anos, teve pouco estudo. Com sacrifício, criou 7 filhos. Ele é um exemplo para a família. O valor do suor. Acho perfeito o que ele faz, ajudando os outros em vez de si mesmo.
Nunca falta trabalho para o catador. O lixo que sufoca o manguezal é fonte de renda para o seu Sebastião. Nesse garimpo diário, ele tira o sustento. A gente tira uma faixa de 40, 50 sacas, que dá uma média de 80 a 100 quilos. O que ele faz com o pouco dinheiro que ganha vendendo o que tira do lixo é de se admirar. E de pouco em pouco, juntando cada quilo do material recolhido, o seu Sebastião construiu uma obra permanente e muito necessária aqui na comunidade. Essa escola, que ganhou um nome apropriado. Escola Nova Esperança. A pequena escola é um refúgio para 75 crianças que têm entre 2 e 6 anos de idade. Os pais pagam uma taxa simbólica de R$ 25 para ajudar no salário de 3 professoras. O que não tem preço é a gratidão. Eu acho maravilhoso o trabalho que ele faz. Sebastião é uma pessoa que todo mundo gosta, né? As crianças retribuem a generosidade com afeto. E não é só a escola. O catador também constrói barracos para quem não tem onde morar. Já deu teto a 8 famílias. Entre elas, a da Flávia e dos 3 filhos. Sebastião aqui ajuda a comunidade como pode, sem poder. Com doações, fazendo casa, ajudando com barracos, com telha, com fio. Ele, para mim, é mesmo que ser um pai. Seu Sebastião ainda faz mais. Conserta cadeiras de rodas e fabrica muletas para quem precisa. O catador conta com doações para bancar as despesas. Aos 72 anos de idade, seu Sebastião sabe que a solidariedade não para graças ao maior patrimônio que ele tem. A honestidade é a maior riqueza. Se a gente ganha para dar, a gente ganha para dar. Quando a gente tem a honestidade, o povo confia. Se o povo confia, é em cima da honestidade. Tá aí, uma aula, né? Uma aula de sabedoria para autoridades, para políticos, para todos nós da esperança no Brasil. Uma boa noite para você. Meus amigos, acho que não tenho mais o que dizer, né? O que acrescentar. Cristo é nosso chefe. Nossa bandeira é o amor. Nossa lei é o Evangelho. Que cada um de nós possa virar um Sebastião, para que Cristo seja também a nossa esperança, para que as pessoas que estão lá fora possam encontrar nos nossos braços, nas nossas mãos, as mãos amigas que vão suavizar todas as dores que temos pelo caminho. Muita paz, muito amor, muito obrigado por toda essa oportunidade, que nosso amor possa florescer e dar muitos frutos. Muito obrigado. Pouco a dizer, né, gente? Convocação para o trabalho, e só agradecer ao Júlio por essa palestra de encerramento tão proveitosa, tão feliz que você nos trouxe. Muito obrigado mesmo.